mim a gente falar um pouco de inibidores da SGLT2 e o seu papel na cardiologia. Eu não tenho conflitos de interesse relacionados a essa apresentação. E eu quero começar falando um pouco dos próprios inibidores da SGLT2 como conceito, né? Essas drogas foram desenvolvidas, criadas depois de testes iniciais com inibidores menos específicos da SGLT, e com o intuito de agir como uma ferramenta no arsenal de antidiabéticos. Né? Então, aqui na tela, nós temos... vou fazer um teste. Vocês estão enxergando isso aqui? Sim, né? Tá. Então, o fundamento é que a proteína SGLT2, transportadora de sódio e glicose, ela tem o papel de pegar aquela glicose que está saindo do néfron, saindo do glomérulo, indo para o túbulo, e normalmente vai ser reabsorvida pela SGLT2 e devolvida para a corrente sanguínea. E com isso, evitando uma perda indevida de glicose. Então, o SGLT2, o inibidor da SGLT2, ele vem exatamente aqui nesse mecanismo e impede a reabsorção de glicose do túbulo para a corrente sanguínea, e com isso acontece uma excreção urinária da própria glicose e também do sódio que estava junto, por ela ser a transportadora de sódio e glicose. Pois bem, tem uma utilidade óbvia no tratamento do diabetes, então ela promove a redução da glicemia através da excreção de glicose. E isso tem, se a gente for pensar um pouquinho, tem alguns efeitos potencialmente atraentes do ponto de vista mesmo do diabetes, porque se vocês pensarem em outros antidiabéticos, via de regra, o mecanismo pelo qual eles diminuem a glicemia é colocar a glicose para dentro da célula. Aqui a gente está colocando a glicose fora, jogando fora. Então, com isso, a gente tem o potencial de jogar fora calorias e potencialmente promover ou ajudar perda de peso, que no paciente diabético e obeso pode ser interessante. Também é interessante que o efeito da SGLT2 é menos intenso em momentos de hipoglicemia. Então, isso tem o potencial de não trazer um risco tão alto de hipoglicemia para o paciente. Muito bem. Ouvindo eu falar isso tudo, um acadêmico que entrou para a Liga de Cardiologia fica se perguntando, tá, e eu com isso? Eu vim aqui para estudar cardiologia, o que isso tem a ver com o uso e a vida diária dos cardiologistas? Bom, antes de entrar especificamente nessa resposta, eu proponho que nós paremos para pensar um pouco nessa pergunta. O controle glicêmico é bom para o coração? Por que é importante perguntar isso? O diabetes é um problema por diversos motivos, diversas complicações, mas na hora de morrer, os pacientes diabéticos morrem, via de regra, de doença cardiovascular. Então, uma parte importante de manejar esses pacientes é tentar evitar eventos cardiovasculares. E a gente tem, na verdade, surpreendentemente, evidências às vezes conflitantes com relação a essa pergunta. Os grandes ensaios clínicos do passado, eles tinham mostrado redução de eventos cardiovasculares com um controle glicêmico mais estreito. O KPDS, o DCCT, por exemplo. Depois apareceram outros ensaios clínicos com efeito neutro, e alguns antidiabéticos em particular podem estar envolvidos nisso. É claro que o tratamento do diabetes foi mudando com o tempo, a gente passou a chamar de diabetes pacientes não tão graves, mas é importante a gente lembrar, por exemplo, do caso emblemático das glicazonas, que surgiram como antidiabético e que depois de um tempo se descobriu que elas aumentam eventos cardiovasculares, particularmente surgimento e potencial de piora de insuficiência cardíaca. Então, faz sentido que eu pegue um paciente com diabetes e
para controlar o risco de eventos dele, trate o diabetes com uma droga que aumenta o risco cardiovascular, não faz sentido. Então, a não ser em alguns subgrupos de pacientes de risco mais baixo, eu, como cardiologista, vou querer evitar de prescrever para o meu paciente diabético uma droga que aumenta o efeito cardiovascular. Então, pensando nisso, é que foi desenvolvido, foi desenhado, na verdade foram desenhados vários ensaios clínicos. Eu trago o EMPA-REG aqui como um exemplo, para não ser repetitivo, porque ele foi emblemático ao mostrar primeiro algumas coisas relevantes. Então, o objetivo dos autores aqui era dizer assim, olha só, um estudo patrocinado pelos fabricantes, tá? E eles, a mensagem subliminar era assim, eu tenho um antidiabético novo, ele é muito legal, ele é um inibidor da SGLT2. Eu quero vender isso, eu quero vender para os pacientes, eu quero vender para os médicos a ideia desse antidiabético. Mas, para fazer isso, eu quero mostrar que ele não é um veneno do ponto de vista cardiovascular, que vocês podem prescrever esse remédio para os pacientes e ele não vai aumentar desfechos cardiovasculares. Então, o desenho do EMPA-REG é esse, é um estudo de não inferioridade, para detectar se existe segurança para dizer que dá empaglifosina, nesse caso, que é um inibidor da SGLT2, não é pior do que placebo, do ponto de vista de eventos cardiovasculares. Vejam quão pouco ambiciosa é essa premissa inicial. Bom, como eles fizeram isso? Eles incluíram pacientes com diabetes tipo 2, o critério de inclusão era uma glicada de 7 a 10, e que tinham um evento aterosclerótico prévio. Então, poderia ser um evento coronariano, um AVC prévio ou doença arterial periférica. Esses pacientes foram, então, randomizados para receber placebo ou receber empaglifosina na dose de 10 ou de 25 miligramas, além de todo o tratamento do diabetes. O foco principal não era o controle glicêmico, embora isso fosse avaliado junto, mas sim acrescentar empaglifosina ao tratamento e impactar no risco de eventos desses pacientes ao longo do tempo. Pois bem, a inclusão foi de cerca de 7 mil pacientes. O controle glicêmico foi melhor com a empaglifosina no início, depois as curvas tiveram uma tendência de se equalizarem, o que é esperado, provavelmente, tendo visto o desenho do estudo, e um segmento mediano foi de mais ou menos 3 anos. O que o EMPA-REG mostrou? Ele mostrou que a empaglifosina era não inferior do ponto de vista de eventos cardiovasculares, mas ele mostrou mais do que isso. Ele mostrou uma coisa que era inédita do ponto de vista de um antidiabético num contexto mais contemporâneo. Reduziu mortalidade. Então, aqui nós temos o percentual de pacientes que teve um evento ao longo dos meses de seguimento, uma curva vermelha para a empaglifosina, cinza para o placebo. E aí nós podemos observar que houve uma diferença estatisticamente significativa e que se intensificou ao longo do tempo para morte por qualquer causa, e essa redução de mortalidade veio por redução de morte cardiovascular, que teve significância não só para a não inferioridade, como para a superioridade. Então, reduziu morte às custas de morte cardiovascular. Usar a empaglifosina, ainda que, quando chegava nessa fase mais tardia do segmento, a diferença na hemoglobina glicada dos pacientes tinha ficado bastante pequena. E aí, muitas champanhes devem ter sido estouradas pelos fabricantes quando saiu esse ensaio clínico, mas a comunidade científica ficou se perguntando, primeiro, o quanto isso é válido, e segundo, por que isso está acontecendo? A que nós devemos essa redução de eventos quando outros antidiabéticos não tinham o mesmo efeito? Bom, a primeira resposta que muitos deram foi uma resposta assim, mas espera um pouquinho, tu está dando uma droga que tu mesmo falou lá no início, promove a excreção de glicose e sódio. Então, ela é um diurético. Está dando um diurético
é um antihipertensivo, vai reduzir a pressão dos pacientes, é óbvio que tu vai reduzir eventos, só fazendo um ensaio clínico de tratamento da pressão. Não tem nada disso. Não é essa classe, não tem nada de diferente, é só tu estar documentando que tratar a pressão dos pacientes reduz eventos. De fato, olhando para as curvas de pressão dos pacientes que foram tratados no EMPA-REG, há uma diferença. Aqui estão as semanas ao longo do tempo, e aqui a pressão arterial sistólica. Em cinza, a pressão dos pacientes recebendo placebo, em azul e em roxo, as pressões dos pacientes recebendo a empagliflozina. Percebam que tem uma diferença estatisticamente significativa e sustentada ao longo do segmento do ensaio clínico. Isso certamente protege do ponto de vista cardiovascular pacífico. Mas será que a gente pode atribuir todo o efeito a isso? E aí, para isso, eu gostaria de mostrar uma outra coisa, que é o efeito da pressão de um ensaio clínico desenhado para controlar a pressão. Esse gráfico que está na tela agora é o gráfico do ensaio clínico ACCORD-BP. O ACCORD-BP foi um ensaio clínico que incluiu só pacientes diabéticos, randomizou eles para tratamento padrão, mais frouxo da pressão arterial, ou um tratamento intensivo da pressão arterial. E o ACCORD-BP, eu não vou dizer que foi um ensaio clínico negativo, porque não foi, mas ele teve redução, por exemplo, de AVC, mas não reduziu mortalidade, não reduziu morte cardiovascular, então certamente não tem a magnitude do efeito protetor que nós vemos no EMPA-REG. Bom, vamos então comparar essas curvas de pressão com as curvas do EMPA-REG. Eu plotei nesse mesmo gráfico, de forma proporcional, as curvas do outro ensaio clínico. Então, essa curva que apareceu aqui em cinza agora é a curva do grupo placebo do EMPA-REG. Vejam que é uma curva bastante semelhante à curva do ACCORD-BP, grupo tratamento frouxo da pressão. E aí, essa curva que aparece é a do grupo intervenção, o grupo que recebeu empagliflozina. Notem que aquela diferença que eu mostrei está ali. Ela é estatisticamente significativa, mas a magnitude da diferença não se compara com a magnitude da diferença do ACCORD-BP, que atingiu níveis pressóricos muito mais baixos e não obteve o mesmo benefício cardiovascular. Então, olhando para essas curvas em particular, eu penso que é pouco. Eu quero mais. Eu quero uma outra explicação, ou pelo menos mais componentes da explicação, de por que essas drogas podem proteger o coração. Ou eventos cardiovasculares de uma forma geral. Mais pistas começam a surgir sobre essa questão quando nós olhamos para os outros ensaios clínicos de inibidores da SGLT2 e eventos cardiovasculares, que eu citei, também desenhados inicialmente para não inferioridade. Eu não vou entrar no mesmo nível de detalhamento, mas vamos olhar para o seguinte. O DECLARE, time 58, que avaliou a dapagliflozina, tinha um desfecho combinado de infarto, AVC e morte, que não foi reduzido de forma significativa. Ele tinha um desfecho morte ou hospitalização por IC. Esse foi reduzido significativamente. O ensaio clínico da canagliflozina tinha um desfecho composto de morte cardiovascular, infarto ou AVC. A redução foi não significativa. O desfecho hospitalização por IC, significativo. Desfechos renais, significativo também. E nesse caso aqui apareceu um potencial para aumento das amputações, mas que com o tempo essa dúvida parece ter sido dirimida no sentido de segurança. Bom, então olhando aqui para o cenário como um todo, começa a se sobressair que os eventos relacionados à insuficiência cardíaca parecem ser os que estão movendo os resultados positivos desses estudos. E aí nós começamos a olhar um pouco mais para mecanismo. E para olhar para mecanismo, eu vou querer falar de outra coisa, que é uma proteína chamada NHE. Tá? NHE é um trocador de sódio e hidrogênio para a célula, não é SGLT2.
não mexe com glicose, mexe com sódio e mexe com hidrogênio. Tá? Existem várias NHS, existem 9 ou mais subtipos. Especificamente, eu quero focar na NHE1, que está presente no corpo todo, mas que é a isoforma que é predominante no coração, e a NHE3, que é mais especificamente presente no tecido renal. Bom, o que se sabe sobre a NHE1 e a NHE3? Se sabe que aquela resistência a diurético e resistência à natriurese que nós encontramos frequentemente nos nossos pacientes com insuficiência cardíaca, que faz com que a gente precise de doses cada vez mais altas de furosemida, que faz com que o edema deles seja refratário muitas vezes, é mediado em parte pela NHE3. Se sabe que a NHE1 tem um papel de vasoconstrição na vasculatura periférica. E também, no coração, a NHE1 influencia a matriz extracelular e o cálcio intracelular, mediando uma parte dos mecanismos que promovem lesão miocárdica nos pacientes que evoluem para remodelamento, para disfunção sistólica, etc. Tá, e o que isso tem a ver com a nossa apresentação? Tem a ver que os inibidores da SGLT2, na verdade, eles são inibidores da NHE1 e da NHE3. E quando eles inibem essas proteínas aqui, eles estão promovendo remodelamento positivo no ventrículo. Eles estão promovendo redução da resistência vascular periférica, o que favorece débito cardíaco em pacientes com insuficiência cardíaca. E eles estão promovendo facilitação da diurese e da natriurese adequada. Então, quando nós, cardiologistas, olhamos para a SGLT2, pensando em puxar a brasa para o nosso assado, talvez nós estejamos olhando para inibidores da NHE. E aí a gente tem mais um potencial mecanismo. Bom, o que mais? Tem mais coisas que são interessantes, embora elas sejam ainda mais exploratórias. Um problema que nós temos na insuficiência cardíaca, que boa parte de vocês já deve ter presenciado direto ou indiretamente, é o seguinte. O paciente interna com insuficiência cardíaca lá na nossa equipe. Aí ele está congesto, ele está com um edema enorme, turgência jugular, captação pulmonar, dispneia, muito congesto, hipervolêmico. E a gente começa o diurético para ele. Ele segue assim, segue congesto, tem muita congestão, tem muito excesso de líquido. A gente vai, aumenta o diurético, mantém doses altas, etc. Passam-se alguns dias e o paciente ainda está congesto. Vai examinar ele, ele tem crepitação pulmonar ainda, ele tem edema periférico e a creatinina dele começa a piorar. E não é aquela piora transitória que acontece, às vezes ele piora mesmo. Por quê? Muitas vezes porque esse paciente está ficando hipovolêmico, ele já está com diminuição do intravascular e não conseguiu recrutar ainda todo aquele líquido que está deixando ele congesto. Acontece que a diurese que os inibidores da SGLT2 promove, ela é em parte uma diurese osmótica. E a diurese osmótica, ela tira do corpo mais água livre do que a diurese, que é uma natriurese do diurético de alça, por exemplo. Alguns estudos que eu estou citando aqui nesse slide sugerem que isso tem um impacto no quanto o paciente fica hipovolêmico usando o diurético. Tá? O diurético SGLT2 em comparação com o diurético bumetanida, que é um diurético de alça. Isso ainda requer comprovação adicional, mas seria um potencial efeito benéfico dessa classe de medicamentos. Bom, então aí, agora sim, vamos olhar para tudo que os inibidores da SGLT2 podem ter para nos oferecer. A redução de pré e pós-carga, da redução da pressão, está presente, ok. Mas a gente tem também uma mudança no metabolismo cardíaco, a perda de peso, que pode ser relevante para alguns desses pacientes e ajudar a reduzir eventos. A gente tem redução do tônus simpático quando acontece aquela vasodilatação periférica. A gente tem o bloqueio do transporte de sódio e hidrogênio, que tem múltiplos efeitos potencialmente benéficos.
e a gente tem a perda de água livre, talvez minimizando a hipovolemia na hora de tratar os pacientes com insuficiência cardíaca. Ok, aí está fazendo mais sentido. E a gente pode olhar para dados dos ensaios clínicos que corroboram essa maneira de enxergar. Percebam que aqui nessa tabela eu coloquei os eventos mais ateroscleróticos: infarto, AVC, revascularização, angina. Esses eventos são praticamente iguais. 5,4% no grupo placebo, 4,8% empagliflozina. Não significativo. AVC teve até mais no grupo que recebeu empagliflozina. Revascularização, também não significativo. Hospitalização por angina, absolutamente igual. Então, aqui não aparece benefício. E o outro lado da moeda, vamos ver os subestudos do EMPA-REG que avaliaram os desfechos de insuficiência cardíaca. Um desfecho nova insuficiência cardíaca ou insuficiência cardíaca grave, significativo, NNT 58. O evento morte por falência de bomba, que é um jeito de morrer muito exclusivo dos pacientes com insuficiência cardíaca, redução de 68%. A introdução de furosemida foi bem menos provável no grupo que estava recebendo empagliflozina. Hazard ratio 0,63 significativo. E redução de morte súbita, que não é exclusivo, mas que é uma forma que os pacientes com insuficiência cardíaca avançada morrem também. Tudo isso estatisticamente significativo. E esse gráfico eu considero bastante interessante e agora já está incorporado, mas na era pré-DAPA-HF ele foi provocativo, porque isso aqui está mostrando morte por qualquer causa. Então aqui é percentual de pacientes que morreram ao longo do tempo. E cada cor representa uma comparação. Então observem assim, as curvas verdes têm uma curva cheia e uma curva pontilhada. A curva verde cheia é o paciente que não tinha insuficiência cardíaca recebendo dapagliflozina. E a pontilhada, placebo, sem insuficiência cardíaca. Vejam que é igual. Igual. As curvas em azul são os pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, CFEP. Observem que também são curvas praticamente sobrepostas. Mas aqui, as curvas vermelhas são insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. Olha a diferença de mortalidade. Curva cheia, vermelha está aqui, é o grupo da dapagliflozina, e a curva pontilhada vermelha está aqui, uma mortalidade muito maior. Então, mais uma peça no quebra-cabeças aqui. E aí, as pessoas que tinham condições de fazer estudos mais amplos, começaram a ver que valia a pena testar pacientes com insuficiência cardíaca, com ou sem diabetes, para ver o que os inibidores da SGLT2 iam fazer ali. E aí surgiram vários. Tá? No contexto da ICFR, tem, por exemplo, o Emperor Reduced, tem o DAPA-HF, que foi publicado, o Emperor Preserved, para insuficiência cardíaca com fração preservada, e o Deliver, para também ICFR. Desses todos, nós temos o DAPA-HF já publicado, outros não. Em breve, nós devemos ter novos resultados. O que o DAPA-HF fez? O DAPA-HF são pacientes com insuficiência cardíaca, classe funcional 2 a 4, fração de ejeção de 40% ou menos, independente de terem ou não diabetes. Eles foram randomizados para placebo ou empagliflozina 10. Por que 10? Porque, do ponto de vista dos desfechos cardiovasculares, não foi diferente lá no EMPA-REG. Desculpa, dapagliflozina. Não foi diferente dos outros 10 ou 25 miligramas. Então, foi optado por dar a dose mais baixa. Incluídos perto de 5 mil pacientes, a maioria deles homens, uma média de idade de 67 anos, excluídos os pacientes hipotensos, com doença renal crônica e os diabéticos tipo 1. Resultados.
O desfecho primário era um composto de hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte. E aí nós vemos que existe uma diferença que aparece relativamente precoce, se mantém com intensificação ao longo do tempo, que é estatisticamente significativa. E também uma novidade interessante do ponto de vista do tratamento de insuficiência cardíaca, uma redução da mortalidade por qualquer causa. Percebam que, né, se a gente olha para o gráfico até 100%, as curvas parecem ter uma diferença pequena, mas olhando de perto, nós vemos que existe uma diferença que é significativa e que surge de forma razoavelmente precoce. Então aí nós temos uma comprovação de que a dapaglifosina reduz morte nos pacientes com insuficiência cardíaca. Tá, mas e como é que fica a questão de ser ou não diabético? Bom, vamos olhar para subgrupos. E aí tem 2 subgrupos em particular que eu gosto de mostrar. Primeiro, a presença de diabetes no momento da randomização. Nós temos uma coisa bem equilibrada aqui, mais ou menos metade dos pacientes de cada lado, metade com e metade sem diabetes. E a gente vê que tanto a magnitude do efeito como o intervalo de confiança é praticamente idêntico. Então, o efeito protetor não parece ter sido relacionado ao status glicêmico do paciente no momento da inclusão. Isso é uma coisa. Outra coisa, e aí é uma questão mais discutível, a gente não tem uma resposta tão definitiva. A combinação de sacubitril/valsartana, que é uma droga que agora a gente já vem discutindo ela faz quase 2 anos, mas que no momento em que esse ensaio clínico estava sendo desenhado e a inclusão dos pacientes aconteceu, estavam entrando no mercado. Então, o que acontece? Só uma parcela pequena dos pacientes estava recebendo sacubitril/valsartana, o Entresto, 16% a 21%. A maioria não estava. Então, aí é uma análise de subgrupo que mostra o seguinte. Se a gente for ver o intervalo de confiança, para os pacientes que não estavam recebendo Entresto, está significativo. Para os pacientes que estavam recebendo Entresto, aparece como não significativo. Mas se nós olharmos especificamente para a magnitude do efeito, é parecida. Então, seria um argumento para dizer que esse não significativo se deve simplesmente ao número de pacientes pequeno. Mas aqui é um ponto que a gente vai ter que descobrir, estudar melhor com o tempo. É uma lacuna ainda, como fica a interação entre essas drogas. E se houver benefício de combinar as duas, aí a discussão já é outra, que nem é para hoje. Mas a discussão é assim, custo-efetividade do tratamento da insuficiência cardíaca. E aí a gente já está botando mais uma classe de medicamento potencialmente cara na hora de tratar esses pacientes. Bom, até aqui falei muito bem dessas drogas. Mas a gente não pode esquecer que com novas soluções geralmente vêm novos problemas. Primeira e mais intuitiva, infecções geniturinárias. Os inibidores da SGLT2 estão fazendo excreção de glicose ali pela urina e o que acontece? A urina fica bem docinha, fica uma delícia para as bactérias. Então elas colonizam mais, elas infectam mais, e fungo também. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento para diagnosticar, para tratar adequadamente e para talvez selecionar pacientes, se forem pacientes mais vulneráveis a isso, se forem pacientes que têm riscos relacionados à via urinária, talvez eles não sejam o melhor candidato para receber inibidores SGLT2. Cetoacidose normoglicêmica é um problema que a gente não prestava tanta atenção antes e que merece uma consideração maior, e eu até vou falar um pouco mais disso. Gangrena de Fournier é uma complicação rara, mas ela parece ter alguma relação. Então é algo para a gente ficar atento, inclusive a estudos de farmacovigilância que devem vir, para saber o quanto esse risco está relacionado aos inibidores da SGLT2 e como nós vamos lidar com isso do ponto de vista de seleção de pacientes. Uma lacuna.
E, finalmente, a questão da relação com o sacubitril valsartana. Enquanto eu estou com essa dúvida, e eu estou com vontade de prescrever uma nova droga para o paciente com insuficiência cardíaca, eu vou começar a dar Entresto, vou começar a dar inibidor de SGLT2. Como é que vai ser a minha conduta frente a isso? Ainda não sabemos. Não há uma resposta clara com relação a isso. Bom, mas a cetoacidose normoglicêmica eu gostaria de dedicar um minutinho a mais. O que é isso? A cetoacidose normoglicêmica é importante porque ela é um quadro em que os pacientes se apresentam com glicemia normal ou apenas levemente elevada. Potencialmente fatal, é uma situação clínica que tem uma potencial gravidade significativa e que já documentadamente, principalmente no início, vinha sendo subdiagnosticada pelos médicos e pelos próprios pacientes. Então, o que aconteceu em vários lugares? O intensivista subitamente se via manejando, o intensivista, o médico de emergência, se via manejando um paciente que chegava com alteração de sensório, alteração hemodinâmica, muitas vezes, que estava acidótico. Coletando uma gasometria, você está acidótico. Por que ele está acidótico? Não está séptico, aparentemente. Tal. E fazia glicemia estava normal, um pouquinho aumentada. Ah, não, peraí. Cetoacidose não é. Era cetoacidose diabética, a cetoacidose euglicêmica. E essa condição clínica, ela tem o potencial de ser desencadeada, via de regra, por algum contexto estressor. Pode ser um estresse fisiológico, pode ser doença aguda, pode ser medicações, pode ser infecção, pode ser tratamento inadequado do diabetes ou má adesão ao tratamento, mas particularmente importante é a presença de concomitante de insulinopenia e inibidores da SGLT2. O que é insulinopenia? É aquele paciente, obviamente, né, o paciente diabético tipo 1, ele tem insulinopenia por definição. Né? Mas o paciente diabético tipo 2, ele em algum momento pode acabar se tornando insulinopênico. São aqueles pacientes que começam a perder peso, que requerem doses crescentes de insulina. Esses pacientes muitas vezes são pacientes mais idosos. Então, são pacientes que, quando eu identifico que ele tem insulinopenia, prescrever inibidor do SGLT2 pode trazer um risco para esse paciente que eu tenho que ficar atento. Hoje em dia, as pessoas já estão mais preparadas para identificar essa condição clínica, mas ela é importante sempre de ser lembrada. Bom, e finalizando então, como é que eu enxergo hoje o papel da cardiologia, o papel dos inibidores da SGLT2 na cardiologia? Tendo em vista tudo que foi discutido até esse ponto, o primeiro grupo que me interessa é esse aqui. Diabéticos tipo 2, com evento cardiovascular ou alto risco. Aí, na verdade, eu estou falando que é um antidiabético, sim, eu trato diabetes também, né? Cardiologista e médicos clínicos, de uma forma geral, tratam diabetes e, para esse perfil de diabetes, é uma droga excelente. Ela vai ser uma ferramenta para o controle de diabetes e vai ajudar com eventos. Insuficiência cardíaca com diabetes tipo 2. Então, aí o cenário é assim, eu tenho aquele paciente que eu estou tratando insuficiência cardíaca, ele tem diabetes diagnosticado ou em diagnóstico, e eu preciso prescrever um antidiabético para ele. Bom, agora eu tenho uma droga que é um antidiabético e que tem o potencial de ajudar ele na insuficiência cardíaca. Então, esse é um grupo que é bastante atraente e ao meu ver, plenamente estabelecida a prescrição de inibidores da SGLT2. Entrando num ponto hierarquicamente abaixo, os pacientes com insuficiência cardíaca com ou sem diabetes. Aí, eu ainda considero que nós estamos num terreno um pouco mais nebuloso. Nós temos já, os ensaios clínicos estão começando a nos mostrar essa possibilidade. Então, me parece bastante provável que nós vamos abrir essa porta
num futuro muito próximo. Eu ainda não incluo os inibidores da SGLT2 como uma rotina do tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca sem diabetes. Me parece que a gente tem muita coisa nova chegando, os pacientes estão começando a usar Entresto, tem coisas para fazer, mas é uma ferramenta. Se um paciente com insuficiência cardíaca, sem diabetes, já está com o que eu tinha para oferecer para ele, e ele está com dificuldade para se manter assintomático, dificuldade para obter o efeito diurético necessário, eu vou considerar os inibidores da SGLT2. Mas eu ainda quero ficar atento para o que os estudos prestes a serem divulgados e publicados vão nos mostrar. E, importantemente, esse grupo me interessa para não incluir, que são os pacientes com diabetes tipo 1 ou com insulinopenia. Esses pacientes, é importante que a empolgação não venha junto com imprudência de pensar, olha, tem o cardiologista pensar, tem uma droga legal para usar, que tem potencial de prevenir insuficiência cardíaca, prescreve ela para tudo que é diabético que aparece pela frente. Não, temos que respeitar os grupos de pacientes que têm potencial de beneficiar, mas que não têm potencial de causar dano. Para mim, esse é o cenário do momento, mas provavelmente nós teremos novidades nos meses e anos que vêm. Mais uma vez, eu quero agradecer e terminar com esse slide que bota as ligas no foco, porque elas merecem esse foco, elas estão fazendo uma iniciativa muito louvável e com resultados muito, muito positivos. Obrigado pela atenção. E aí, pessoal, estão escutando bem? Sim. Colocaram aqui umas perguntas, né? Acho que umas até o Bertoldi respondeu agora no final. Calil tinha perguntado por que excluíram o diabetes tipo 1 no DAPA, né? Foi justamente o que acabou falando. É a questão da insulinopenia, né? Que o André Menegoto perguntou: quando decidir se vamos introduzir o inibidor da SGLT2 no tratamento do paciente, devemos só adicionar a medicação ou substituir algum antidiabético que já esteja em uso? Essa é uma pergunta bem interessante. E a resposta, como de costume, depende. Mas vamos tentar elaborar um pouquinho, né? O primeiro cenário que, né, quando decidir se nós vamos introduzir. Bom, o primeiro cenário é o cenário que eu acho mais fácil. Assim. É um paciente que tem insuficiência cardíaca, tem diabetes, ele está lá no ambulatório, no consultório, eu pego os exames de sangue dele e ele tem uma glicada fora do alvo. Sei lá, a glicada está 8,5. E eu penso assim, bom, esse paciente tem que melhorar o controle glicêmico se eu puder. E ele está usando lá metformina, por exemplo. Ou metformina, metformina. Esse paciente é fácil. Se ele tem insuficiência cardíaca, ele precisa de mais antidiabético, o antidiabético que eu vou dar, preferencialmente vai ser um inibidor da SGLT2. Adicionar ou trocar depende do quê? Do controle glicêmico. Se eu tenho um paciente que está... outro cenário hipotético. Ele está com paciente com insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2, e está usando metformina e glibenclamida com controle glicêmico adequado. Se ele tiver sintomas de insuficiência cardíaca, se parecer que ele tem para onde melhorar, é um cenário que eu acho que seria interessante a gente substituir, por exemplo, a glibenclamida, ou sulfonilureia, de uma forma geral, pelo inibidor do SGLT2, que a gente está potencialmente reduzindo evento. Um cenário mais espinhoso, que não está sendo perguntado direto, mas eu mesmo me colocar no cenário espinhoso. É assim, o paciente que tem diagnóstico de diabetes, com insuficiência cardíaca,
qual é o primeiro antidiabético que eu vou dar para ele? A resposta visceral, sim, é metformina. Agora nós temos um motivo para pensar, será que meus pacientes com insuficiência cardíaca eu não vou prescrever inibidores de SGLT2 antes da metformina? Não vou responder essa pergunta. Porque eu acho que ela merece um debate amplo, mas acho que existe espaço para julgamento clínico nesse contexto. Aqui acho que pode ir lendo, professor. Vou lendo, né? É. Tá. Vamos lá, o que mais que temos de perguntas? No DAPA-HF, João Pedro Leibert pergunta: a porcentagem de pacientes com terapia tripla otimizada foi considerada alta ou teria espaço para otimizar antes de introduzir a dapagliflozina? Essa é uma das melhores, uma das questões potencialmente importantes na hora de olhar para o DAPA-HF. Possivelmente, se a gente for pensar no quantos pacientes poderiam estar sendo tratados, teria espaço. Mas, se a gente for comparar com um registro de insuficiência cardíaca, eu acredito que a gente vai encontrar números muito parecidos. Em alguns casos, os registros vão ser piores. Então, me parece que não invalida. Tá? Mas eu acho que é um dos pontos nevrálgicos assim, do DAPA-HF. Atenuante para isso. Outros ensaios clínicos que estão vindo, que vão testar outros inibidores de SGLT2 num contexto semelhante, e provavelmente vamos dar amostras de pacientes com um tratamento basal diferente e ver se isso tem interferência nos resultados que a gente está vendo. Me tranquiliza até aqui o fato de que esse resultado do DAPA-HF, ele faz sentido com o que foi visto nos estudos como o EMPA-REG, por exemplo. Né? A gente já estava vendo o benefício nos pacientes com insuficiência cardíaca, ainda que fossem estudos não desenhados para selecionar pacientes com insuficiência cardíaca. Então, isso eu acho que é um potencial atenuante, mas é algo que não tem resposta definitiva até o momento. O que mais que nós temos? Pergunta. Ok, acho que é o que tem aqui no chat até o momento. Mas se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta... Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Sobre a segurança do uso desse tipo dessa classe de medicamentos em pacientes com doença renal crônica. Claro, quanto menor vai ficando a taxa de filtração, provavelmente menor vai ser o efeito até pelo próprio mecanismo do medicamento. Mas, por exemplo, pacientes que tenham doença renal crônica estágio 1, a 1, 2 e 3, que tem uma taxa de filtração importante, e até por esse mecanismo que o senhor falou de ação do mecanismo do sódio e da proteína NHE em outras partes além do rim, o senhor acha que em relação à segurança e efetividade desses medicamentos a gente pode utilizar? O que eu conheço de análise de subgrupo com relação aos pacientes com doença renal é de efeitos, do ponto de vista de segurança e efetividade, parecidos com o efeito global. Lembrando, como tu já falaste, mas só para reforçar, nos ensaios clínicos foram excluídos aqueles pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Isso deixa uma lacuna que, inicialmente, até existia uma tentativa de explorar, talvez, propor, mas eu já vi alguns relatos de pacientes pré-dialíticos ou dialíticos iniciando inibidores da SGLT2 e tendo evolução ruim do ponto de vista renal, etc. Então, me parece que esse ponto de corte a gente tem que respeitar, assim, de realmente os subgrupos que foram incluídos ali, maior do que 30 de TFG, mas até onde eu conheço, os resultados parecem consistentes nesse grupo. Do ponto de vista fisiopatológico,
faz sentido que seja. E me parece que os resultados do ensaio clínico até aqui corroboram isso. Obrigado, professor. Algo mais, gente? Vou Tem passando mais uma agora para o pergunta Bruno aqui aí. no chat. Pacientes com diabetes tipo 2, insulina dependentes, entram no mesmo risco de desenvolver cetoacidose norma glicêmica. O fato do paciente estar usando insulina é uma pista de que ele possa ser insulinopênico. Não é definitivo, porque a gente tem, por exemplo, pacientes que são muito obesos, que têm uma resistência insulínica muito grande e que acabam precisando usar, às vezes, até doses altas de insulina e não são necessariamente insulinopênicos. Então, vamos dizer, seria, ao meu ver, um sinal de alerta. Um paciente com diabetes tipo 2 está usando insulina, mas particularmente se ele está precisando de mais insulina, se ele está tendo perda de peso, esse sim é um paciente que, então, né, no mínimo, e aí eu acho que vale a pena a gente se valer dos colegas que têm uma experiência maior, particularmente nos pacientes que não têm insulina, nos pacientes diabéticos tipo 1, que é discutir com o endocrinologista. Né? Às vezes a gente pode buscar, né, dizer, é um paciente do ponto de vista cardíaco, parece que teria potencial de se beneficiar. Risco de insulinopenia para esse paciente, e aí o endocrinologista pode ajudar na decisão. Eu acho que é muito importante que o cardiologista e também o clínico fique muito à vontade para tratar a grande maioria dos pacientes diabéticos tipo 2. Eu acho fico ofendido quando o pessoal que está lá no ambulatório propõe que o paciente seja manejado no endócrino simplesmente por ter diabetes tipo 2. Agora, quando a gente está falando de diabetes tipo 1 e de diabetes tipo 2, insulinopênico, com complicações mais amplas, aí eu acho que é importante que a gente possa incluir o endocrinologista no tratamento do paciente e na troca de ideias. Acho que a gente tem muito a ganhar. Acho que é isso, né? Não tem mais pergunta. Então, mais uma vez agradecer, professor. Aqui o chat já diz que a aula estava muito boa, todo mundo elogiando. O WhatsApp começou a mostrar aqui também. Então, agradecer mais uma vez, né? Que a aula foi excelente. E já convidar também a todos que semana que vem a gente já está também com o encontro marcado. Hoje, durante o dia, entrei em contato com o pessoal da página Cardiológico no Instagram. Pode dar uma olhada no Instagram deles, é cardio.lógico. É um grupo de 5 amigos que se conheceram na residência clínica da USP e depois passaram junto no INCOR, lá em São Paulo. E basicamente eles estão com uma atividade com as ligas e vai ser uma conversa conosco, principalmente, da trajetória deles, né? Então, já estão todos convidados, a gente vai fazer post no Instagram, com certeza. E aí podem nos acompanhar lá, reforçar também para nos seguir lá no Instagram, que a gente vai sempre colocando conteúdo, não só das aulas que vão ter, mas também conteúdos relacionados a elas, tá? Acho que é isso. Léo, quer falar alguma coisa? Mais uma vez, só agradecer, professor Eduardo, pela excelente apresentação. Como a gente pode ver realmente no chat, no WhatsApp, o pessoal gostou muito, acho que foi bem interessante, tirando muitas dúvidas. Agradecer ao Bruno, que está sempre ajudando a gente aí, um cara muito ligado, muito inteligente. Agradecer ao Vitor, da Liga da IMED, que sempre está apoiando na organização e guiando também a parte das ligas, e a todo o pessoal do grupo de estudos. Mais uma vez, pessoal, espero que tenham gostado. Acompanhe o nosso Instagram, acompanhe o nosso Telegram. Sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está aberto. A ideia é a gente sempre fazer eventos para as pessoas, sejam elas participantes das ligas de cardio ou não. E qualquer coisa a gente está sempre à disposição. Boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite, obrigado. Boa noite.